Oi, Bia, tudo bom? Deixa eu escutar seu coração. Que barulheira, Beatriz, ainda nem começou. Agora sim. Oi, pessoal, aqui é o professor Anderson Barbalho de Biologia e a partir de agora vai começar o melhor ciclo de aulas para revisão do Enem nessa reta final. Vão ser aproximadamente 60 dias onde vocês vão estar recebendo o que tem de melhor na biologia, com questões e explicações sobre os assuntos que mais aparecem na sua prova de biologia. Então vem para cá, ao longo dos dias vocês receberam informações sobre o nosso curso e a partir de agora vai começar. E para começar, olha quem está comigo. Oi, sou Beatriz, eu sou filha do professor Anderson. Então a partir de agora você vai acompanhar tudo o que há de melhor na biologia para esse processo de revisão final do Enem. E eu trouxe aqui uma das pessoas mais especiais para mim, minha filha, Beatriz Barbalho. Oi, Beatriz. O que você vai ajudar? Vou fazer muitas perguntas para você, para poder sanar as dúvidas dos alunos que estão em casa. Olha só, ela vai trazer o que você pensa na sala de aula, o que você tem dúvida em casa, mas não tem coragem de perguntar. E a partir de agora, ela vai estar junto comigo. É professor Anderson Barbalho e Beatriz juntos. Chega, Beatriz, na sua aprovação do Enem. Então vamos lá para a primeira aula? Fala BioVibes, aqui é professor Anderson Barbalho. Então nós vamos começar já o nosso primeiro tema das aulas de revisão. Então nós vamos começar com um dos temas mais importantes estatisticamente na prova do Enem, que é sistema cardiovascular e sistema respiratório. Então eu vou mostrar para vocês através de um gráfico quais são os principais assuntos de fisiologia, sistema circulatório, respiratório e os demais sistemas que aparecem na prova do Enem. Acompanhem comigo esse gráfico. Então, se você observar nesse gráfico aqui, nós temos o quê? Nós temos todos os dados referentes à prova do Enem de 1998 até hoje. Então, você pode acompanhar comigo que nesses gráficos nós temos respiração com 18% das questões que mais apareceram no Enem. Nutrição e digestão, sangue e linfa, algo em torno de 12% e 18% também, que foram os assuntos que mais apareceram nas provas, questões de fisiologia e os assuntos que permearam essas questões desde 1998 até hoje, 2022, até o último Enem que nós fizemos, eles perpassaram por essa quantidade de questões nas suas provas. Então, como eu disse para vocês, aqui o ensino é baseado em dados. Isso aqui é o que faz você chegar mais perto da prova. Não é achismo, não é o que eu acho, não é o que Anderson acha, não é aquilo que aquele seu professor da escola está falando, e sim os dados do Enem que apontam esse processo. Então, sem mais conversa, vamos para o primeiro ponto importante que a gente precisa falar. Olha só, cara aluno, você vai observar que no sistema circulatório é um dos assuntos mais importantes. Beatriz, eu falo uma coisa para você. Todos vocês alunos têm que observar o seguinte: existem muitas células no nosso corpo e essas células precisam receber nutrientes da mesma forma. Todas elas são ávidas, assim como você quer nutriente, as nossas células também querem. Então o que acontece, meu aluno? É necessário, ao longo da evolução, suprir essa necessidade. Então, os animais mais simples, o processo é por difusão. Célula a célula vai trocando. Mas quando chega nos grupos dos animais de grande porte, como a nossa espécie, Homo sapiens, como os mamíferos, os grandes animais, as células passam a estar muito mais distantes dos locais onde os nutrientes, os gases estão entrando. Então, para isso, a natureza criou um sistema, que antigamente era chamado de circulatório, como você está vendo aí, e hoje nós chamamos de cardiovascular. Por quê? Porque ele é formado por 3 conjuntos: vasos sanguíneos, o sangue, que é formado por células e também pelo líquido, onde essas células vão estar presentes, ou seja, elementos figurados e plasma, e pelo coração, que é a grande bomba. Então, essa imagem que está sendo mostrada aqui do meu lado, essa imagem aqui em cima que vocês estão vendo, mostra o coração em funcionamento, bombeando as suas câmaras, os seus vasos, que são responsáveis por lançar esse sangue para todo o nosso corpo. Então acompanhe comigo aqui a sequência do slide. Então, se você observar no nosso próximo slide, o que a gente vai ver? Que esse sangue apresenta essa sequência dos elementos figurados,
que são as células, e o plasma. E no próximo slide eu vou estar mostrando para você o seguinte. Então nós temos aqui o sistema circulatório como uma representação básica. A nossa circulação ela é dita. Beatriz, grave aí por favor. Você não pode esquecer isso. Nossa circulação é fechada, dupla e completa. Muito bem, Beatriz. Então, nossa circulação, pode ficar aqui comigo, Beatriz. Nossa circulação é fechada, dupla e completa. O que significa fechada, Beatriz? Que não sai dos vasos. Muito bem, o sangue sempre está circulando dentro dos vasos. E como é que esse sangue vai sair, Bia? De dentro dos vasos até chegar nas células? Pelos capilares. Muito bem, então esses vasos vão se ramificando, tornando pequenininhos, Beatriz. E esses capilares são tão pequenos que eles permitem a troca de substância, processo de fusão. O que é importante sai do sangue para os tecidos e o que é nocivo à célula vai ser jogado de volta para o sangue para ser eliminado. Então, como você vê, e Beatriz falou muito bem, a circulação é fechada, sangue sempre circulando dentro dos vasos. Dupla, porque eu tenho duplo trajeto, uma circulação no pulmão e uma circulação entre coração e corpo. Ah, professor, não entendi. Vou repetir para você. Pega, anota aí agora, volta o vídeo quantas vezes for necessária. Nossa circulação, ela é dupla. Eu tenho a circulação entre coração e pulmão e tenho a circulação entre coração e corpo. Isso faz com que o sangue seja distribuído e possa ser oxigenado para o uso do nosso corpo. Então, o que acontece? No próximo slide, a gente vai ver o seguinte. Nós temos aqui a representação justamente da ramificação das artérias até chegar nos capilares que Bia falou. E nós temos também a ramificação dessas artérias formando capilares, que são extremamente pequenos, e depois a junção desses capilares formando a veia. O que eu quero mostrar para você, BioVibes? Olha para cá, olha para mim. Então, as artérias elas são formadas por 3 camadas, que também podem ser chamadas de túnicas. Camada externa, que é um tecido conjuntivo, camada intermediária, que é um tecido muscular liso, é um tecido responsável por, principalmente nas artérias, suportar a enorme pressão que esse sangue está chegando. E internamente, o que vai acontecer? Eu tenho a camada de endotélio. Então olha aqui para a Bia, por favor. Bia, o que você está sentindo na sua bochecha quando você passa a língua? Macio. Macio. Então é uma superfície, como a Bia falou, lisa. O endotélio, passa a língua na sua bochecha agora. Estou vendo que você passou. Pois é, dentro dessa camada da mucosa da nossa bochecha, é bem semelhante no que diz respeito à função desse endotélio, que é o quê? De revestir e diminuir o atrito que o sangue está passando dentro desses vasos. À medida que nós vamos ramificando artérias, arteríolas até capilares, nos capilares eu tenho esses vasos muito pequenos, onde ocorrem as trocas gasosas. Troca de substâncias, nutrientes, retirada de excretas, passagem de células de defesa e tudo mais. E tudo isso vai promovendo troca com os tecidos. Posteriormente, esse fluido de sangue segue por vênulas, veias mais fininhas, que se encontram em veias mais fortes e vão formar o grande calibre do nosso corpo. Então, nessa parte já foi. Então, o que acontece? Nós vamos ter, como consequência, o processo de circulação. E nessa imagem aqui, você vê justamente a importância do capilar. O que você está vendo? Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Trocas, camada muito fininha de células, apenas uma camada simples de células que formam o endotélio. E isso permite a passagem de substância de uma forma muito eficiente. Vocês veem que chega um sangue vermelho, altamente oxigenado, passa pelo capilar e sai um sangue azulado, porque a ligação com a hemoglobina do gás carbônico torna ele um pouco mais azulado. Então, essa é a importância do processo dos vasos. Transportar esse fluido, transportar essas substâncias que as células estão precisando, ok? Então, o que acontece? Vamos lá. As etapas, os processos estão colocados aí para você e aí, por consequência, nós chegamos às grandes funções de uma forma geral do sistema circulatório. Bia, fala para mim quais são as funções gerais do sistema circulatório. Ele ajuda no sistema digestório para distribuir os nutrientes, realiza a hematose gasosa no sistema respiratório, retira as excretas, ajuda no sistema imune e no sistema endócrino. Ou seja, a Bia falou muito bem, pessoal, que as funções do sistema cardiovascular
ela tem que ser bióloga, né, pessoal? E eu vou dar uma dica para vocês. Ela nasceu dia 3 de setembro, dia do biólogo. Já pensou? O caminho dela está traçado já. Então, voltando para cá para a gente, pessoal, o sistema circulatório, como Bia falou, está muito ligado à troca de gases, à retirada de excretas, ao processo de defesa do nosso corpo através de células e anticorpos do sistema imune, ao sistema endócrino lançando seus hormônios para circular na corrente sanguínea e também ao sistema digestório, que está lançando esses nutrientes dentro do nosso corpo, dentro do sistema circulatório, ok? Então vamos lá, continuando os nossos slides, continuando aqui nossa aula, continuando o nosso processo. Depois de falarmos do nosso conjunto de vasos que são responsáveis por transportar esse fluido, esse sangue, que tem as funções mais diversas, ligar as células aos sistemas que estão trabalhando para que elas funcionem, a gente chega na grande bomba. Ao contrário do que Bia pensa, Bia, coração não tem nada a ver com amor, tá certo? Coração só tem a ver com bombear esse sangue para o nosso corpo, tá certo? Então esqueça que o amor está no coração. Filha de professor de biologia não pode falar isso. Então voltando para cá, pessoal, o coração é a nossa bomba. Ela é responsável por quê? Por transportar esse fluido para todo o nosso corpo. E como é o nosso coração? Olha a nossa imagem. Eu tenho a imagem do coração na sua visão anterior e sua visão posterior. Esse é o coração que a gente conhece. Não é aquele coração que a gente dá para a pessoa amada. Esse é o coração realmente que existe dentro do nosso peito. Ele tem aproximadamente 600 gramas, é o tamanho do seu punho fechado e fica localizado na região anterolateral do nosso peito. Esse coração ele é formado por várias câmaras e vasos. Então, nessa outra imagem aqui que eu vou passar agora, você vai ver o coração de um modo muito bonito, muito bem feito, muito bem organizado, para que eu possa explicar melhor para vocês. Olha essa imagem aqui agora, pessoal. Olha como é o nosso coração, olha como é bonito, com todas as funções, as sequências que estão passando aqui para vocês. Então, o que eu posso observar? Você olha daqui, que eu olho de cá. Então, olha só, você vê lá em cima, Bia, você está vendo que o nosso coração ele é formado por espaços, por câmaras, por uma musculatura específica e também um conjunto de vasos. Então, pessoal, começando aqui pelo lado direito, na parte azulada do nosso coração, eu tenho o quê? O que eu tenho aqui nesse coração? O que eu tenho aqui nesse coração? O que eu tenho aqui nesse coração? Então, aqui, ó, eu tenho o átrio direito, pessoal. Bia, repete comigo. Átrio direito. Átrio direito. Muito bem. O átrio direito, Bia, se comunica com o quê, hein, Bia? O átrio direito se comunica aqui com o quê? Direito. Com o ventrículo direito. E a característica desse lado que está roxinho, Bia, do lado direito, é para transportar o quê? Apenas sangue venoso, rico em gás carbônico. Então, o sangue vem da porção superior do nosso corpo, através da veia cava superior, Bia, e a parte inferior do nosso corpo traz o sangue do tórax, do abdômen e dos membros inferiores. Sangue venoso, rico em gás carbônico. Ele é despejado no átrio direito e do átrio direito, Bia, ele segue um trajeto sem haver mistura, porque nós vimos que a nossa circulação é dupla, fechada e completa, quer dizer justamente isso, Bia, que não se mistura. Então, do átrio direito, ele passa pela válvulazinha, chamada de válvula tricúspide, em direção ao ventrículo direito. Esse ventrículo direito vai bombear o sangue pela artéria pulmonar e aí eu tenho uma ramificação, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, eu tenho duas artérias pulmonares que vão levar esse sangue em direção aonde? Ao seu pulmão, ao nosso pulmão, para promover o processo de trocas gasosas. Trocou o sangue, Bia, o que vai acontecer? Esse sangue volta pelas veias pulmonares. E aí vai uma dica, Bia, para você nunca mais esquecer. Bia, a artéria sempre está levando sangue a partir do coração e veias sempre trazem. Não pode esquecer. Mas aí você pode me dizer que uma dúvida sempre aparece nos colegas da sala. Qual é a dúvida que o pessoal deve ter em casa? Que a artéria não é sempre para sangue arterial e veia é sempre sangue venoso? Esse conceito é errado, tá, pessoal? Esse conceito é muito simples. Então, o que acontece? A artéria sempre leva um sangue a partir do coração. E as veias sempre trazem sangue para o coração. Então, por isso que eu tenho veias pulmonares trazendo sangue do pulmão e a artéria pulmonar levando sangue para o pulmão.
tem essa inversão na circulação. Então esse sangue volta pelas veias pulmonares também para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo ele desce para o ventrículo esquerdo, que vai bombear esse sangue pela aorta, subindo pelo tronco braquiocefálico para o lado direito do nosso corpo, a artéria carótida que vai levar o sangue lá para a região da nossa cabeça e a artéria sublicável esquerda que vai levar para o membro superior esquerda. A aorta desce e vai ramificar, levando sangue para tórax, abdômen e membros inferiores. Essa é a circulação. Olha só no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Bia, olha como é bonito o nosso coração, olha como é interessante esse processo, tá? Olha como é fascinante essa bomba. Percebe, Bia, que aqui nessa parte esquerda a musculatura é mais desenvolvida do que no lado direito? Bia, você saberia me dizer por que no lado esquerdo é mais desenvolvido? Não sabe, Bia? Olha só, pode ser a dúvida de você também, BioVibes. Ela não sabe, mas eu vou explicar agora para nunca mais esquecer, Bia. O lado esquerdo do coração, ele é responsável por lançar esse sangue para todo o corpo. Então, como a distância do coração é maior para todas as partes do corpo, é necessário que aqui eu tenha uma musculatura mais desenvolvida para que ele gere mais força e essa força impulsione o sangue para todas as partes do corpo. Já o ventrículo direito, Bia, ele é mais fininho porque ele joga sangue para o pulmão, que está logo atrás. Então, eu não tenho uma distância muito longa, eu não preciso de uma musculatura muito desenvolvida. Fechou? Olha aí, ó. Boa dúvida para você em casa. Sempre o ventrículo esquerdo é mais desenvolvido, porque justamente ele é responsável por bombear sangue para todas as partes do corpo. Então, vamos analisar aqui a circulação, tá? Como eu falei para vocês, pontos importantes aqui que vocês precisam lembrar. Válvula tricúspide ou átrio ventricular direita, no lado direito, comunica o átrio direito com o ventrículo direito. Essas válvulas, elas impedem o refluxo do sangue. O sangue que sai do átrio para o ventrículo, ele não pode retornar, senão a circulação ela não teria fluxo, ela não teria continuidade. Então, o sangue que passa do átrio para o ventrículo, ele jamais retorna. Por quê? Porque eu tenho a válvula, que é uma portinha que só se abre no sentido, para dentro do ventrículo. E depois ela se fecha, impedindo assim o refluxo do sangue. Nós temos ela tanto do lado direito, quanto no lado esquerdo. Aqui é a tricúspide, aqui é a mitral, também conhecida como átrio ventricular direita e átrio ventricular esquerda. Outra válvulazinha que nós temos são as semilunares, que estão na entrada da artéria aorta e na entrada da artéria pulmonar. Mesma função, BioVibes. Ela impede o refluxo de sangue. O sangue que passou para o pulmão ou para o corpo, ele não volta graças a essas válvulazinhas, tá certo? E essas válvulas, elas também têm um grande papel. Lá no início do nosso vídeo, Bia, seu coração estava com uma barulheira danada. Era nervosismo, né, no começo da aula, mas agora já passou, seu coração estava com duas batidas bem características. Aquele barulho que você ouviu, que agora vai aparecer de novo. Pois é, esses dois barulhos, o tum, tá, ele representa que seu coração está saudável. Ritmo cardíaco em 2 tempos, quando eu escuto bulhas normofonéticas e também sem ruídos, sem características que marcam o processo. Então, aqui, algum ponto importante é que nós vamos ter, nesse processo de circulação, né? Quase que eu esqueci agora o que eu ia falar. O que nós vamos ter? Nós vamos ter o mecanismo da sístole e diástole. O que é sístole? Faz aqui comigo, Bia. Sístole, contração. Diástole, relaxamento. Então, nosso coração, como vocês vimos, ó, a mãozinha de Bia é menor do que a minha. Ela vai representar o átrio. E a minha mão é o ventrículo, que é a porção inferior. Quando o átrio de cima está contraído, nós dizemos que ele está em sístole. E o ventrículo está embaixo, relaxado, como você vê na imagem. Então, o átrio está empurrando o sangue para o ventrículo. Quando o ventrículo se contrai, o átrio relaxa. Então, ele está recebendo sangue das veias cavas e das veias pulmonares e o ventrículo está empurrando sangue para a artéria aorta e a artéria pulmonar. Então, Bia, como é que faz? Contrai em cima, relaxa embaixo. Contrai embaixo, relaxa em cima. Então, é assim que o nosso coração bombeia. Esse é o ritmo normal. Então, contração sístole, diástole e relaxamento, tá certo? Então, você vê aí nesse ciclo, onde nós temos a diástole ventricular, que eu mostrei para vocês o mecanismo, ó, diástole ventricular, início da sístole atrial, tá?
sístole atrial, fim da diástole ventricular, e é assim, dessa forma, que o sangue vai entrando e saindo. Para a gente terminar essa partezinha, nós temos o quê? Que 3 conceitos clássicos que podem aparecer na sua prova do Enem. Primeiro, ciclo cardíaco, que é o ciclo entre sístoles e diástoles do nosso coração. Tá? Esse ciclo, olha aqui que informação importante, ele dura cerca de 0,8 segundos, é muito rápido, porque tem que chegar sangue em muitas partes do nosso corpo de uma forma eficiente. Isso em condições normais, tá, BioVibes? Isso em condições normais. Se você está fazendo atividade física, isso aumenta muito ainda. Nós temos também a frequência cardíaca, que é o número de contrações por minuto. É fácil. Olha aqui, ó, você vai pegar, vou pegar a Bia aqui mais uma vez. Então, para medir a frequência é fácil. Eu pego aqui, encontro a artéria radial e eu vou contar durante 15 segundos a quantidade de pulsações que eu sinto. Depois eu multiplico por 4 e vou encontrar essa frequência em 1 minuto, tá? Bia aqui estava horrível, muito nervosa ainda nos nossos vídeos, mas daqui para o final ela vai lhe dar dicas excelentes para você passar na prova. Afinal, Bia também, dentro de alguns anos, vai estar dentro desse sistema de produção, de avaliação como vocês. E, por último, débito cardíaco, onde nós temos quantidade de sangue que o ventrículo bombeia em 1 minuto. Esses 3 pontos, BioVibes, eles são utilizados pelo cardiologista, entre vários outros, para identificar problemas no seu coração. Existe um padrão, existe algo que a gente deve encontrar num coração saudável, e isso é muito importante para, a partir daí, eu investigar possíveis problemas, que normalmente são derivados, BioVibes, de uma pressão arterial alta, de entupimento de vasos, processo de aterosclerose, que é muito importante a gente investigar, principalmente em pacientes obesos de idade avançada, tá certo? E aí nós temos a pequena e a grande circulação, como eu falei para vocês, ó, repetindo aqui em vermelhinho, eu tenho sangue saindo da artéria aorta, ele desce para o fígado, desce para o intestino, desce para os rins. Leva para as células todos os nutrientes necessários, deixam lá o oxigênio e depois volta com um sangue rico em gás carbônico, voltando dos rins, voltando do fígado, voltando da cabeça também, e esse sangue volta para o átrio direito, ventrículo direito, e é direcionado para os pulmões para ser oxigenado. Então, o que a gente tem aqui para fechar essa nossa maravilhosa aula de hoje? Só aqui foram várias dicas, eu vou mostrar na questão para vocês depois disso aí. Então, aqui ó, nós temos o controle do coração. Presta atenção, eu vou chamar a atenção na imagem de pontos importantíssimos que você não pode esquecer. Aparece aqui comigo, Bia, olha aqui para mim, tá? Acompanhe aqui os nossos slides. Então, Bia, aqui em cima eu tenho chamado nó sinoatrial. É um conjunto de células nervosas, Bia, um conjunto de células semelhantes a neurônios, que tem a capacidade de controlar o batimento cardíaco. O nosso coração, se eu conseguir tirar ele do meu peito e colocar com estímulos elétricos, ele continua batendo, tá? Durante um bom tempo. Em morte cerebral, Bia, às vezes o cérebro para de funcionar, mas o coração continua durante alguns minutos. E esse nó sinoatrial, Bia, é que é responsável por esse processo, entendeu? Então, aqui no seu coração vai ter o nó sinoatrial que recebe esse estímulo, tá? E através desse estímulo que vem lá do sistema nervoso simpático e parasimpático, ele vai desencadear um impulso elétrico, que vai iniciar e vai promover a sístole atrial, tá certo? Através desse impulso, que é uma energia elétrica de baixíssima voltagem, mas que tem como característica grande eficiência, ou seja, uma rapidez na condução da informação, sai do nó sinoatrial em direção ao nó atrioventricular, que fica no meio, entre o átrio e o ventrículo. E ele vai seguir por esse caminho. Isso aqui, Bia, é chamada de feixe de His, que são um conjunto de células nervosas, que descem aqui pelo meio do coração, pelo septo interventricular. E a partir daqui, Bia, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o nó sinoatrial se comunicando com o nó atrioventricular, que eu falei para você, seguindo pelo feixe de His em direção às fibras de Purkinje. Começa em cima, segue para o nó atrioventricular e se espalha para toda a musculatura do coração. Por isso que é primeiro uma contração atrial, depois uma contração ventricular. Como aqui em cima, Bia, não está tendo mais estímulo, os átrios relaxam. E o estímulo aqui embaixo vai fazer o ventrículo se contrair. Um problema muito comum, Bia, que até seu avô tem, a gente colocou um marca-passo no seu avô. Por quê? Porque justamente ele estava com esse problema no ritmo
que esse impulso nervoso passava. E a partir daí, o coração dele passava a ter um descontrole, não mais aquele tum-tá, que nós chamamos de arritmia. Então, eu coloco um aparelhinho, implanto dentro do peito dele, e a partir daí eu ligo por eletrodos que vão dar o estímulo necessário para esse processo funcionar. Show de bola, Bia? Agora nós vamos, BioVibe, para uma questão. Onde Bia vai ler essa questão, eu vou desaparecer um pouquinho para vocês e depois dela ler, eu vou entrar com as respostas nesse processo. Acompanhe aí com a gente, BioVibes. Olha essa questão, que tem tudo a ver com o que a gente estudou em aula hoje. No Enem 2022, diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. O chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização do EPO, é proibido pelas principais federações de esportes no mundo. A eritropoietina é um hormônio produzido pelos rins e fígado e sua principal ação é regular o processo de eritropoese. O seu uso administrado intravenosamente em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo permite que o indivíduo aumente sua capacidade de realização de exercícios físicos. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da A. Frequência cardíaca, B. Capacidade pulmonar, C. Massa muscular do indivíduo, D. Atividade anaeróbica da musculatura ou E. Taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Então, Bia, responde pra gente. Não, né, Bia? Você prefere que eu responda, né? Eu sei. Então, você sabe, Bia? Então, qual é a resposta? É a E. Letra E, Bia? É. Então, marca aí letra E. Então, pessoal, Bia acertou. Olha que surpresa, não foi combinado, tá? Então, nessa questão que foi do ano passado do Enem, olha para você ver como tudo que foi falado nessa aula de hoje tem relação com o Enem que você vai fazer. Então, olha para cá, pontos importantes que foram colocados. Intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível. Ou seja, a grande busca, milissegundos, 1 segundo, a diferença de décimos vai fazer com que você atinja a medalha de ouro ou não. E existe uma substância chamada de EPO, ou eritropoetina, que Bia falou, que é produzida nos nossos rins e no fígado, e a função dela está aqui, ó. O Enem diz para você, eritropoese, ela vai estimular a produção de células vermelhas do sangue. E qual a função das células vermelhas? A gente vai falar em outra aula, mas já adiantando, a principal função dessas células vermelhas é transporte de gases. Então, se eu transporto mais oxigênio vai chegar, as células recebem esse oxigênio e vão produzir, principalmente as células musculares, grande quantidade de energia. Então é chamado de um doping biológico, natural, porque eu coloco uma substância que seu corpo produz. E eu espero que ele aumente a quantidade de hemácia, transportando muito oxigênio para esses músculos. Para mim, para muitos de nós que somos sedentários, o que vai acontecer? Sedentário não, né, Bia? Seu pai corre. Mas vamos lá, corre em casa, aqui, no dia a dia. Mas para um atleta de alto nível vai fazer a diferença, 9,59, 9,58. Se você analisar nas provas, é a diferença entre medalha de ouro e medalha de prata. É reconhecimento do primeiro lugar ou segundo. E isso o Enem está cobrando de vocês, ó. Tanto é que ele bota, muitos atletas usam isso dentro da veia em quantidades superiores a presentes no nosso organismo, aumentando sua capacidade de realização de exercícios aeróbicos. Tá? Lembre que se chega oxigênio, é aeróbico. Então ele vai estar ligado à frequência cardíaca? Não está ligado à frequência cardíaca. Não vai estar ligado ao aumento da frequência cardíaca. Não. Pode até ser uma ação secundária se a gente quiser forçar um pouquinho, tá? Mas não tem a ver com isso. Aumenta a capacidade pulmonar, não vai aumentar o volume do pulmão, o volume dos alvéolos, não vai aumentar o volume de chegada do oxigênio, mas sim vai aumentar o transporte dele pelas células e a chegada no músculo. Aumenta a massa muscular do indivíduo, baixinho, viu, Bia? O que aumenta a massa muscular, que também é proibido, é o quê? Testosterona. É aquele suquinho que a galera usa para ficar forte. Então, nada a ver. Aqui não é testosterona. Atividade anaeróbia. Não. Se eleva mais oxigênio, eu estou aumentando ainda mais a atividade aeróbica, ou seja, produção de energia na presença de oxigênio. Então, Bia, parabéns. Letra E é a letra da questão, é a resposta correta do Enem do ano passado. Então você viu, não é uma questão difícil. Então tem tudo que tem na prova do Enem aqui nessa questão e que nós vimos na aula. E a partir de agora, o recado final é com Bia. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like para poder passar no Enem. Valeu, Bia!